Olá, tudo bem? Esperamos que sim. Aqui é o programa Amigos das Histórias. E hoje um dia muito especial. Um contador de histórias muito querido e muito especial. Eric Chartiot. Vocês acreditam nisso? Não é magia, é verdade. Ele está aqui com a gente no programa para contar um pouquinho e conversar com a gente. Mas é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eric, antes da gente contar histórias, nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? E a primeira pergunta, quem vai fazer é o Mikael, que veio aqui hoje também só para fazer uma pergunta para o Eric. Quem contava histórias para você? Quem contava histórias para mim? Bom, eu acho que isso várias pessoas contaram histórias para mim. Na minha família, meu pai era contador, meu pai era ator. Ele sonhava em se tornar ator. Infelizmente, a vida o levou para outras coisas. Eu acho que ele, até hoje, né? Ele tem 80 anos hoje, até hoje ele gostaria... Até hoje ele faz teatro, inclusive, né? Quem me contava muitas histórias, na verdade, era a minha avó. Minha avó era espanhola, minha avó não sabia ler e não sabia escrever. Mas ela sabia um monte de coisas, né? Ela contava muito, ela me contava as histórias... Ela era espanhola, minha avó, né? Então ela contava as histórias do pueblo, não? Onde ela morava quando era jovem, e me contava as histórias de como ela vivia lá, a família dela, e os irmãos, e como todos eles decidiram sair do sul da Espanha. Alguns vieram aqui para a Argentina, para a América Latina, outros foram para a França, ou para o norte da Espanha, né? E ela me contava muito as histórias. E eu acho muito importante dizer isso, por quê? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que a gente escuta dizer: eu não sei contar histórias, eu não leio muito. Minha avó não sabia ler e não sabia escrever. E contava, né? Eric, fala pra gente, você não mora em Brasília, você está de passagem, né? Fala pra gente onde você mora, como que as pessoas entram em contato com o Eric, né? Então, eu moro no sul do Brasil. Eu moro perto de Gramado, numa cidadezinha pequenininha chamada Monreuter. Ninguém vai lembrar do nome, então vamos dizer perto de Gramado, que é mais fácil, né? Eu moro lá há 15 anos. Uma região muito bonita, fria, né? Agora, nessa época, é terrível. O frio é mortal, né? Muita umidade, muita neblina. Mas é um clima que é duro, mas é um clima que também dá nascimento a uma natureza maravilhosa, né? É uma região muito bonita, muito agradável de se morar. Eu moro lá há 15 anos. Quem quiser falar comigo, eu acho que o mais fácil é dar meu telefone, né? É o 51, né? 51 é lá do sul, né? 51 9961 7795, tá? 9961 7795. Então, acho que o mais fácil é isso. Se não, tem o meu site também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, meu site é www.magicontador.com.br. Magicontador é fácil de lembrar porque é Magicontador, é um mágico que conta histórias, né? Que eu acho que é a minha característica, né? Que eu gosto de fazer mesmo, é isso, é fazer mágicas e contar histórias junto com as mágicas, né? Bom, mais uma pergunta. Como foi que você se descobriu contador de histórias ou mágico? O que veio primeiro? Conta pra gente essa história. Então, eu tenho que dizer que eu comecei profissionalmente nesse trabalho com mais de 40 anos. Eu levei 40 anos para descobrir o que eu queria realmente fazer na vida, né? Eu sempre fui lento, mas aí foi muito, muito lento mesmo. Em 96, na época minha filha tinha 2 anos, e eu decidi comprar um livro de mágica para brincar com ela. E eu gostei muito, gostei da mágica, gostei de aprender coisas novas. Foi uma espécie de vírus, né, que entrou em mim e que nunca mais saiu. Minha filha nunca gostou, até hoje. Ela não gosta de mágica até hoje, mas tudo bem. E aos poucos, eu trabalhava na Aliança Francesa, né? Eu era diretor da Aliança Francesa lá em Porto Alegre. Eu entrei num grupo de mágicos, uma turma lá muito, muito legal lá em Porto Alegre, que me recebeu muito bem, onde eu comecei a aprender mais e cada vez mais e tal. E uma coisa que eu achei sempre, não sei porquê, desde os primeiros passos que eu tive na mágica, eu sempre pensei: mágica sozinha não é suficiente, eu tenho que fazer outra coisa. E essa outra coisa era contar histórias. Eu não sei te dizer, Maristela, não sei porquê.
Não sei porquê, sempre foi assim. Eu sempre pensei, eu tenho que fazer isso. E era o que eu gostava de fazer. Eu via um número, eu pensava, puxa vida, esse número está me contando alguma coisa, né? Eu tenho que dizer isso. Então, só que eu me achava mágico, simplesmente um mágico que falava. Eu não me achava contador de histórias. Eu achava que eu fazia mágicas e eu fazendo mágica. E uma amiga que deves conhecer lá do Sul, chamada Mario Barbieri, que é autora e contadora de histórias, muito, muito legal, uma pessoa muito, muito famosa e que formou muitos contadores no Sul, né? Um dia me convidou para um encontro de contadores em Caxias do Sul. E a Michele, que vai participar do encontro? Não, Mario, eu sou mágico, o que eu vou fazer lá? E ela disse, não é mágico não, tu é contador de histórias. Eu disse, não, eu sou, hein? Mas realmente foi assim. E aí eu fui participar do encontro e o encontro foi maravilhoso, as pessoas me receberam muito bem e, para minha grande surpresa, elas gostaram muito do que eu tinha feito. Contei umas histórias como, nossa, todo mundo vinha, me abraçava, me agradecia. Eu disse, nossa, mas então tá, então eu sou contador de histórias também, né? Que legal. E outra pessoa que foi muito importante para essa descoberta foi o Celso Sisto, né? Que é um grande contador também, que acho que ele mora no Rio agora e é escritor e que conta muito, muito pelo Brasil afora. O Celso sempre me incentivou muito, me convidava para as feiras do livro, me convidava sempre que tinha um encontro de contadores, né? E graças ao Celso eu conheci a Benita Preto, que organiza o encontro de contadores do Rio de Janeiro, onde o simpósio internacional. O simpósio onde nos conhecemos, né, Maristela? E nesse simpósio, então, eu fui chamado pela Benita, né, que me convidou, e aí foi uma descoberta para mim maravilhosa. Eu fui recebido assim, pelos contadores de forma... Nossa, eu acho que eu chorei no palco, né, de tanta emoção que eu senti naquele dia. E eu vi que sim, que eu era também contador de histórias, e foi aí que naquele encontro nasceu uma oficina, né, para contadores de histórias. E digamos que eu continuo me considerando um mágico contador mesmo, porque eu acho que é isso, né, que melhor me define. E se tem algo que me deixa feliz na vida é isso, né? É ter um grupo assim ao meu redor e contando histórias, fazendo mágica. A gente acabou de vir de uma apresentação numa escola parque para crianças e foi emocionante, gente. Tinha criança querendo borboletas e depois chorando porque assistiu, entendeu. Emociona, né, Eric? Emociona muito, sim. E eu falo para ele, todas as vezes que eu assisto eu choro. É muito bonito mesmo. É que eu acho que o papel de todo artista, eu às vezes custa me denominar artista. Eu acho que eu não mereço isso, mas enfim... É descobrir através da própria emoção qual é a emoção das pessoas, né? Acho que todo contador de histórias sabe muito bem disso, né? Que contas muitas histórias. Na verdade, a história é um meio da gente descobrir a emoção, fazer aparecer a emoção dos outros, né? Do público, não é? Então, às vezes a gente acerta, né? Às vezes a gente tenta, não acerta, mas outras sim. E o Joãozinho, a história que estás contando agora, que eu apresentei, é uma história que para mim foi muito importante porque foi o primeiro espetáculo que eu escrevi junto com um amigo meu lá de Porto Alegre, chamado Davi Medina, e escrevemos juntos essa história. Então o fato de fazer isso com um amigo, assim, que é muito, muito importante para mim, dá ainda mais valor, né, a esse espetáculo. E o Joãozinho conta a história justamente de um menino que não gosta de ler, né, que só gosta de ver televisão, né, e fica finais de semana inteiro assistindo televisão, fazendo só isso. E eu acho muito triste, né? Então, esse menino, um dia, ele escuta alguém chorando no quarto, e esse alguém é um livro. O livro chora, né? E quando o livro chora, todo mundo sabe que as lágrimas de um livro são as letras, né? Claro, aí as letras caem. E as letras caem e o livro fica todo branco. E então ele decide tentar ajudar esse novo amigo e vai viver várias aventuras que vão levar a descobrir a leitura e o livro e a história, né? Então é um espetáculo para mim muito importante, foi o primeiro e tu vê, faz 12 anos que eu escrevi essa história e até hoje estou apresentando. E interessante a gente lembrar que, apesar da distância, o Eric pode voltar em Brasília segundo semestre. E quem quiser entrar em contato com ele e levar para a escola, né, Eric? Porque a Escola Parque que recebeu, mas muitas escolas podem estar saboreando essa história, tá bom? Por falar em história, vamos nessa? Vamos contar uma história? Mas como não? Uma história que é mágica. O meu amigo Micael aqui para segurar, por favor. Pode ser? Sabem que havia
na horta da minha tia, um espantalho. Velho, sujo. Eu tinha medo dele. As pessoas me diziam, mas por que ter medo? Ele nem te vê. Mas ele me olhava assim. Quando eu passava na frente, ele me olhava. Eu queria ver o espantalho derrubado, caído no chão. E uma noite, uma tempestade muito forte o derrubou. Por primeira vez, ele abriu os olhos para o céu e ele viu a lua, as estrelas. Ele nunca tinha visto nada igual. E de manhã, bem cedo, ele viu alguma coisa assim, ó, descrevendo círculos, até pousar bem aqui no ombro dele. Era uma passarinha, a mais linda das passarinhas. E ela começou assim. Ele logo se apaixonou por ela. E ela por ele. Mas ela olhava e dizia, não posso ficar assim no chão, eles vão te queimar, vão te destruir. Eu vou te ajudar. Ela apertou um pouquinho as garrinhas dela e começou a bater as asinhas. E bem devagar ele foi levantando. Ele foi levantando. Ele foi levantando até ficar em pé. Dizem que lá na horta da minha tia, há certos dias, aliás, certas noites, onde tem um espantalho e uma passarinha que se deitam juntos. Mas isso é outra história, não é? É outra história. Que lindo, falta muito aplausos aqui. Que lindo, bom foi a cara do Micael, né? Viu, Micael, como é mágica mesmo? Ele pegou no espantalho antes e não resolveu, né? Esse espantalho ele tem para mim também um significado muito importante, sabe, Maristela? Porque este é um número muito clássico dos mágicos. Só que geralmente o que acontece? O mágico coloca esse bonequinho na mão e ali começa abracadabra, não sei, pelos poderes do mágico, te levanta. Eu acho isso muito ridículo. Eu, Eric, com 50 anos vou começar a dizer que eu tenho poderes, né? Abracadabra. Não funciona assim. Então eu achava esse número ridículo, detestava ele. Até que um amigo meu um dia me telefona e me disse, não, eu gostaria de fabricar um para mim, porque eu gosto de fabricar tudo que eu uso, eu gosto de fabricar as coisas. Eu disse, não, tu não vai fazer esse número, é ridículo, né? Ele disse, não, mas eu acho que tem formas diferentes de apresentar. Disse, bom, aí eu fiz, só que o primeiro ficou feio, sabe? Eu não consegui fazer ele muito bonito, então ficou para mim. Eu fiz um segundo que ficou melhor e eu dei para um amigo. Mas esse primeiro que eu havia feito, eu mostrava para as pessoas quando eu saí numa feira do livro, num encontro. E uma criança, uma vez eu mostro para uma primeira criança que eu mostro, eu disse, nossa, que espantalho bonito. Os mágicos não chamam isso de espantalho, eles chamam isso de boneco voodoo. Eu tinha o quê? Uns 15 anos de mágica, conhecendo esse boneco voodoo. Eu nunca tinha enxergado o espantalho, nunca. Até que uma criança veio e me disse, não, é um espantalho. Eu realmente, né, eu olhei, realmente ele é um espantalho. Eu nunca tinha enxergado isso. Então eu acho muito importante porque as histórias nos permitem isso, é mudar a nossa perspectiva, não é? Tu vê que às vezes a gente tem as coisas do nosso lado. Durante 15 anos eu conhecia isso aqui. Eu nunca tinha enxergado o espantalho. Eu só enxergava aquilo que eu sabia, o que eu achava que eu sabia, que era um boneco voodoo, que eu detestava, que era ridículo. E uma criança me disse, não, é um espantalho. E mostrei para outras pessoas, nossa, que espantalho bacana, interessante e tal, né? Como é que tu fabricas? Bom, mas se faz sentido para eles, faz sentido para mim, então. Não é? E então posso contar alguma coisa. E aí, tem um amigo meu chamado Calunga, que é escritor também lá no Sul, que escreve poesia para crianças. Nos juntamos um dia numa cidadezinha lá do norte do estado de Rio Grande do Sul, em Iraí, na beira de uma piscina, e conversamos. E eu mostrei isso para ele, disse, olha, eu acho que seria legal esse espantalho, mas por que ele cai? E fomos criando, e aos pouquinhos nasceu, assim, a história do espantalho. Uma história de amor, né? É uma história de amor. Né? Você tem mais uma história pra gente, Eric? Eu tenho, sim, claro. Mas aí, esse aqui eu vou... Muito obrigado. Eu vou usar... porque, na verdade, o que eu acho maravilhoso é que a gente pode contar histórias com tudo, né? Tudo nos permite, qualquer objeto, né? Permite contar histórias. E eu queria mostrar aqui uma história com um baralho. Não sei se vai dar para ver, acho que sim, né? Na tela ali, né? Olhem só. Havia, na cidade de Bagdá,
um rico comerciante, que, vamos colocar aqui na tua perna, pode ser? Que um dia chamou o seu criado para ir ao mercado comprar algumas provisões. O criado foi ao mercado e pouco depois voltou todo ofegante, assustado. Patrão, ainda há pouco, quando eu estive no mercado, eu fui abordado por uma mulher. Quando eu me virei, patrão, eu vi que era a morte. Patrão, ela me fitou com um gesto ameaçador, patrão. Empreste-me seu cavalo, deixe-me fugir para Samarra, onde a morte não me encontrará. O patrão emprestou o cavalo e o criado fugiu para Samarra, onde se perdeu, assim, no meio da multidão. Naquela mesma tarde, o patrão voltou para o mercado. Se deparou com a morte e disse: vem cá, por que você assustou o meu criado hoje de manhã? Eu disse a morte, mas eu não assustei não, foi apenas um gesto de surpresa de minha parte, ao vê-lo aqui em Bagdá. Pois eu tenho um encontro marcado com ele esta noite, em Samarra. A gente não escapa dela, né? Que lindo, né? Então, e agora, quem explica? É interessante tu ver como a gente... É uma mensagem que eu sempre gosto de dar, né, para os contadores ou para quem gostaria de contar histórias e que às vezes não se acha capaz de fazer, né? Não, a gente pode contar histórias de muitas maneiras possíveis, não é? E eu acho que quanto mais pessoal essa forma, né, de contar, melhor, não é? A oficina de contação de histórias que nós vamos fazer vai começar com isso, não é? As pessoas vão ter que responder uma pergunta muito simples e muito, muito complicada ao mesmo tempo. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? E eu acho que a base de qualquer contação é isso, é a própria pessoa e que tenta com as suas características, com as suas forças e as suas fraquezas, tenta trazer alguma emoção para o outro, né? E principalmente fazer nascer essa emoção dentro do coração de quem o escuta, não é? E se há uma coisa que, digamos, me norteia hoje na vida, é isso, não é? Simplesmente isso, não é? A partir dessas minhas ferramentas, tentar tocar um pouquinho a emoção dos outros. Lindo, não é, gente? Espero que vocês tenham apaixonado e amado o programa, porque com certeza amanhã os contadores de histórias vão estar em oficina aqui em Brasília, mas podemos voltar no segundo semestre, né, Eric? Com o programa, com mais oficinas e contando história nas escolas também, tá? Seria um grande prazer. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui em Brasília. Tu sabes que eu morei em Brasília em 86 e 87, né? Tive 2 anos maravilhosos aqui. Então voltar aqui significa muito, muito para mim. Então seria um grande prazer mesmo. Eric, vamos chegar na nossa hora do beijo. Você pode mandar beijo para quem... Micael, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar uma pergunta. Qual foi a sua primeira mágica? Ah, primeira mágica. Puxa vida, pior que eu acho que eu não lembro. Tu sabes que eu não lembro. Eu acho que era naquele livro que eu tinha comprado, né, para fazer umas mágicas para minha filha. Eu acho que era um número com um barbante que eu cortava e que aparecia inteiro, né? Eu uso até hoje esse número, né? Mas não convenceu minha filha, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Convenceu o pai, né? Convenceu o pai. Muitos psicólogos falam, né, que a gente se descobre no brinquedo do filho, né? Com certeza, então, acho com certeza. Que foi mais uma, né? Na França a gente fala, né, que qual é a diferença entre crianças e adultos, né? É o valor dos brinquedos. Verdade. Você quer mandar beijo pra quem, Eric? Você falou tanta gente especial aí, né? Pois é. São muitas pessoas, né? São muitas pessoas que eu, às vezes, eu me arrependo de ter começado esse trabalho só com 40 anos. Eu penso, puxa vida, por que eu não comecei a fazer isso quando eu tinha 10, 15, 20 anos, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente nada é por acaso. Talvez eu precisava passar por um monte de coisas, de coisas felizes, outras menos, para me trazer até isso aí. Então, acho que esse beijo para mim iria para todas essas pessoas que formaram o que eu
sou hoje, né? E particularmente eu queria dizer também para as pessoas que me trouxeram aqui em Brasília hoje, né? Tem a minha amiga Lúcia, né? Que foi assim determinante, porque ela começou a ter essa ideia e tal, e foi determinante para a minha vinda aqui, evidentemente, né? Você, Maristela, né, que ajudou muito a Lúcia, né, para juntar uma turma importante lá de pessoas que queriam me receber, né, os responsáveis da Escola do Parque, por exemplo, que me receberam, né, enfim, são muitas pessoas, cada uma com as suas possibilidades que contribuíram para a minha vinda, e para eles, então, nossa, um beijo enorme. Que bom, Eric. Quer mandar beijo, Micael? Eu quero mandar um beijo pro Iê, o meu irmão, que ele tá fazendo medicina. E pro Marcos também? E pro Kim também. Bom, eu vou mandar um beijo especial para todo mundo que está vindo de Goiânia, o Grupo Gaia, né? Que está vindo exclusivamente para ficar em oficina com o Eric. E para todas as pessoas que procuraram, se interessaram, entraram no Face, mandaram recado, né? E para aqueles que viajaram também, não puderam vir, para todo mundo que acompanha a gente, para todo mundo que torce pelo trabalho da gente, tá? Um beijo. Quer mandar mais algum recado, Eric? Só agradecer a todos vocês por me receber tão bem aqui em Brasília. Beijo a todos vocês. Obrigado. Deixando 2 recados que a gente nunca deixa de faltar. Primeiro, segunda quinta-feira de cada mês, sarau de histórias no Tagua Parque. É só chegar e contar a sua história. Tem muita criança preparando história, contando no sarau. E a gente está aí incentivando o livro e a leitura em Brasília. E o segundo recado que a gente quer dar é que agora, em agosto, a gente vai fazer na Câmara dos Deputados de Brasília uma homenagem aos contadores de história do Distrito Federal. Então, se você quer ser homenageado, quer homenagear alguém, coloca lá no nosso Face o nome da pessoa, que a gente vai tentar entrar em contato e vamos falar o maior número possível do nome dessas pessoas que fazem a história de Brasília contando histórias, tá bom? Um beijo, obrigado e até o próximo programa Amigos das Histórias.